Nós vamos falar agora com a nutricionista Paula Potter Tonieto. A Paula já está conosco aqui na linha para conversar sobre os efeitos da pandemia nas refeições, na alimentação das crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, Paula. Bom dia. Muito bom dia, Cleberson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma imensa satisfação retornar aqui ao programa de vocês, na TV Bitpom, para trazer um pouquinho mais de conteúdos, né, a respeito de um tema tão relevante quanto é a alimentação. E principalmente nessa época de pandemia, né, que a gente sabe que está uma situação muito complicada para as famílias. Paula, se percebe, isso a gente está até comentando de outro assunto, mas há muita dificuldade também na questão da alimentação nesse período. A gente vê também as gôndolas dos mercados com um número também de oferta menor aí de itens, né? Como compor aí uma boa refeição para as crianças e também para os adolescentes e não cair no perigo aí sempre do fast food e de outras comidas que acabam desbalanceando aí a qualidade da alimentação das crianças? Bem, o que eu costumo dizer sempre é que o simples funciona. Então a gente deve focar no quê? Na alimentação quanto mais natural possível. Para início, é fundamental sempre reforçar a questão do planejamento e o exemplo que vem de casa, dos pais ou de quem acompanha essas crianças no seu dia a dia. Então, de início, é fundamental ter esse planejamento de compras, até pela questão atual da gente não poder ir no mercado todos os dias, ou mesmo levar até as crianças, né, por questão de riscos, enfim. É fundamental ter esse planejamento e já saber o que vai ser servido e oferecido a essas crianças e adolescentes ao longo do dia. Com isso, nesse planejamento já se pode, obviamente, evitar a compra de alimentos ultraprocessados, industrializados, que a gente sabe que as crianças adoram. A gente também, não é que a gente não possa consumi-los, né? Mas é fundamental a gente tentar evitar essa oferta, principalmente para as crianças. Certo. Como que você tem notado também essa movimentação em meio à pandemia dos pais? Eles estão conseguindo realmente deixar as crianças aí bem assistidas? Como tem sido o atendimento também nesse período, Paula? Pois é, o que eu observo, assim, de um modo geral, é que realmente afeta a todos, né? Essa questão da pandemia não está sendo fácil e envolve muitas questões, às vezes, dos pais, por exemplo, quererem até ofertar alguma coisa, um alimento mais saudável, porém, as crianças, né, quando já têm um hábito formado, assim, de consumir muitos produtos ultraprocessados, os pais acabam cedendo, né, até pela questão emocional das crianças nesse momento, né? Então, às vezes, o alimento acaba sendo atribuído como uma forma de compensação ou, enfim, de agradar os filhos, tendo visto que não consegue levar eles, por exemplo, para um parque, ou eles já perderam contato com os coleguinhas, né, durante a aula. Enfim, eu observo muito essa dificuldade dos pais de lidar com isso. E nos atendimentos também, né? Fora da pandemia, a gente já observava algumas dificuldades em relação à adaptação da alimentação das crianças. Porém, eu vejo uma vantagem agora no sentido dos pais estarem, né, na grande parte, ou talvez parcialmente em casa, de ter esse controle maior sobre a alimentação. Então, é possível mesmo, durante essa fase tão complicada, que a gente consiga adaptar essa alimentação no dia a dia e inserir alguns alimentos que talvez as crianças não conseguiam. Os pais não tinham tempo de preparar, ou enfim, não tinham acesso à compra deles, né? Agora talvez seja o momento de conseguir organizar toda essa parte da alimentação, tanto das crianças e adolescentes, quanto de toda a família, né? Entendi. Mais uma questão minha aqui sobre isso, a falta do ambiente escolar, né? Você citou que os pais, na sua ampla maioria, podem auxiliar aí com um controle melhor da alimentação. Mas o ambiente escolar, ele atrapalha ou não atrapalha na questão da nutrição das crianças? Não diria que atrapalha. Vem a questão da questão da rotina da alimentação da família, né? Porque a criança na escola, vamos pegar, por exemplo, as escolas municipais, né? Elas recebem a refeição na escola e já é controlada por uma nutricionista, né? Enfim, então eles têm uma oferta de alimentação legal, né? Durante o período que estão na escola. A questão é o lanche que às vezes trazem para a escola, né?
A gente sabe que às vezes é super corrido a rotina das pessoas. Antes da pandemia, agora tem situações de profissionais que estão trabalhando bem mais, outros um pouco menos. Mas cabe instruir, né, os pais, na verdade. Agora que estão em casa, tudo bem, né? Mas quando voltar à rotina, e ofereçam alimentos como frutas, como alimentos mais naturais para as crianças, né? Isso é fundamental. Então, eu não acredito que a rotina na escola seja um empecilho para ter uma alimentação saudável. Estamos conversando sobre os efeitos da pandemia na alimentação das crianças e adolescentes com a nutricionista Paula Potter Tonieto. E nós vamos para, então, Farroupilha. Leandro Adamati participa aqui conosco também do Conexão. Ótimo, obrigado, Portela. Paula, bom dia, te cumprimentar. E a minha pergunta, nesse tempo de pandemia tudo mudou, a nossa vida mudou, os nossos relacionamentos também foram muito impactados, mudaram. Dentro de casa, você acredita que a alimentação das crianças, ela se manteve, ela piorou ou ela melhorou? Porque eu posso olhar por um ângulo e ver, por exemplo, que as pessoas estão mais em casa. Teoricamente, teria mais tempo para preparar aquele alimento saudável. Que leitura se pode fazer de tudo isso, Paula? Bom dia, Leandro. Então, o que eu acredito, assim, é que tem dois lados. As pessoas que têm, talvez, uma condição, a gente sabe agora que muitas famílias foram afetadas quanto à sua renda, o que acaba limitando, consequentemente, a compra dos alimentos. É necessário fazer escolhas, né, devido ao elevado preço de alguns alimentos. Então, eu acredito que pessoas que têm um pouquinho mais de condição estão conseguindo manter uma alimentação melhor até do que estava antes, mas pessoas que foram mais impactadas tendem, na questão de renda, né, tendem a consumir alimentos mais baratos, talvez. Então, para esse público, eu acredito que possa ter uma mudança para uma má alimentação, algumas vezes, no sentido de consumir mais alimentos prontos, ou a gente sabe que os alimentos industrializados, eles têm um custo para compra menor, né? Não que a alimentação saudável seja cara, mas é um termo, assim, que a gente observa, né? E as pessoas têm um pouco dessa questão de preferir comprar um alimento industrializado do que um mais saudável, mesmo não sendo tanta diferença no custo dele, né? Então, eu observo que tem essas duas situações ocorrendo agora em meio à pandemia. Pessoas que melhoraram a sua alimentação e pessoas que pioraram a sua qualidade e oferta. Até porque a criança, ela sempre tem aquele instinto ou aquele desejo de ir para o salgadinho. Vou dar um exemplo que ocorreu comigo no final de semana. O meu filho, de 4 anos e meio, eu fui servir uma refeição um pouco antes, na metade da manhã do sábado, e eu preparei frutas e suco. Ele disse, não, eu não quero isso, eu quero salgadinho. E ele acabou não comendo, mas também não permiti que ele comesse o salgadinho, porque não era o momento. Então, esses fast foods, a questão dos salgadinhos, eles têm um apelo muito grande junto à criançada também. Mas, ao mesmo tempo, são alimentos, como você disse, que a gente não pode, não é que não dê para consumir, mas não dá para consumir a todo momento, porque eles não são saudáveis. Nada como prepararmos aquele cardápio natural em casa, né, Paula? É um outro sabor, é um outro poder nutritivo, né? Com certeza, é fundamental. Como a gente acabou de comentar, né, não é que seja proibido esses alimentos, mas o paladar da criança, dependendo da idade, está se formando, do adolescente também. Então, é importante, mesmo que ele não queira, que a gente insista em oferecer para eles esses alimentos. Até para eles irem criando essa conscientização, né, nessa fase, para quando chegarem na fase adulta, já terem bons hábitos que os afastarão de possíveis doenças também, né? Nesse sentido, então, é fundamental, sim, que mesmo que a criança não queira, a gente ofereça esse tipo de alimentação, sim, para eles, para incentivar o seu Com certeza. Com certeza. Paula, para concluirmos de minha parte, que dicas, que orientações você passaria para os pais também na composição de um bom cardápio para as crianças e de que forma também sensibilizá-las para que elas tenham interesse por esse cardápio e acabem esquecendo, deixando um pouco de lado os industrializados, os salgadinhos e por aí afora. De que forma nós pais podemos trabalhar nesse sentido também, construindo um bom cardápio e ao mesmo tempo interpelando, apelando à criança para que ela realmente tenha o consumo desse cardápio? Bem, o que eu posso dar de orientação assim?
A questão do planejamento, então, como eu já tinha citado anteriormente, de planejar o que vai ser comprado no mercado. Até é uma questão assim que ajuda até no controle financeiro, né, da gente, para acabar não gastando com coisas desnecessárias. E eu acho que uma grande ajuda que tem assim nesse sentido das compras realmente é não trazer para casa esses alimentos, porque com nós adultos também acontece isso. Se a gente tem um alimento em vista, fica mais difícil resistir. A gente pensa, já está comprado, vou consumir, né? Então, eu acredito que não ter esses alimentos em casa já ajude. Ou talvez combine com a criança que uma vez por semana ela vai poder consumir, mas que ela vai ter que consumir os alimentos também naturais. Não é questão de fazer chantagem com elas, né? Nesse sentido, porque acaba não funcionando. Mas é realmente de mostrar para elas que elas vão poder consumir aqueles alimentos, mas que vai ser em algumas exceções, alguns momentos, né? Não todos os dias. Então é um trabalho de formiguinha, como eu costumo dizer, né? Mas que tem como dar um resultado mais adiante nessa questão de controlar a alimentação, né, para uma alimentação mais saudável. Paula, nós gostaríamos de agradecer a tua presença aqui na Bitcom TV no momento que há muitas dúvidas, sim, em relação a como, né, conduzir essa questão alimentar das crianças. Sempre acontece isso, né, no ambiente familiar, como o Leandro Adamati colocou o exemplo do filho dele, né, é uma questão do relacionamento entre pais e filhos, em relação a essa questão também da comida, mas o importante sim é a responsabilidade dos pais nesse momento, até porque algumas crianças estavam na creche, estavam na escola infantil, estavam na escola da rede municipal, enfim, recebiam uma refeição que agora não está mais tão balanceada ou que deve, enfim, ser tão balanceada. Então, muito obrigado pela tua entrevista, um bom dia e também uma boa semana. Muito obrigada pelo convite. Eu me coloco à disposição, né, para tirar dúvidas, quem quiser entrar em contato, enfim. Mas agora só reforço essa questão, assim, da importância realmente das famílias se unirem, né? Aproveitar esse momento de dificuldade para encontrar um novo caminho ali para a alimentação e para a convivência também, né, entre famílias. Qual o contato? É o 549-9975-0237 ou também pelo Instagram, Nutri Paula Potter Tonieto. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Paula? Um abraço, tudo de bom. Outro para vocês também. Ótimo programa, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Até mais. Obrigado.